Todos estão ouvindo aí bem? Estão me ouvindo? Sim, eu só não estou vendo nada. Sim, também não estou vendo. Estamos vendo nada, não. Vou postar o exercício. Vamos lá. Apareceu aí? Agora sim. Sim. Então, nós temos aí uma empresa que tem dois tipos de produtos. E aí nós temos os dados desses produtos aí, né? O preço, o gasto variável de cada um e a quantidade vendida, certo? Então, esses dados que nós temos aqui, da quantidade, é o que nós chamamos de mix da empresa. Isso que está em amarelinho, tá? Então, o mix da empresa nesse momento aqui é quantidade vendida de 10 mil unidades ao mês do produto Perdigueira e 12 mil unidades ao mês do Matador, ok? Nós temos um gasto fixo mensal considerado de 53 mil. Informação também importante. E aqui nós temos o preço de venda unitário de cada um. R$10 da Perdigueira, R$12 da Matadora, R$5 de gasto variável da Matadora e R$4 de gasto variável unitário para a Perdigueira. Beleza. Nós temos algumas informações aqui. Fatores disponíveis de capacidade instalada. E aí nós temos aqui que o principal fator limitativo produtivo da empresa é a matéria-prima disponível, certo? Essa identificação do fator limitativo aí, ela é importante na definição do melhor mix. Okay? Então, um fator que tem um impacto limitativo no processo produtivo tem que ser considerado na hora de fazermos o cálculo do mix. Em relação aos demais fatores, não existem problemas de limitações. Ok. E aí nós temos aqui um quadro com a quantidade de matéria-prima utilizada para a fabricação de uma unidade do produto. 1 quilograma do produto Perdigueira e 1,33 quilogramas do produto Matador. Essas informações aqui são importantes por quê? Porque elas precisam ser consideradas nessa questão aqui do principal fator limitativo. Nesse caso, é a matéria-prima, certo? E aqui nós temos a matéria-prima de cada um desses dois produtos. Em relação às limitações de mercado, limitações externas, nós temos aqui que a demanda não pode ultrapassar 13 mil unidades para o Perdigueira, não pode ultrapassar 15 mil unidades para o Matador, certo? Quer dizer, não pode, não deve, né? Não deve ultrapassar, considerando que esse produto apresenta essa configuração de preço aqui. Então,
preço e características, obviamente. E aí foi feita a pergunta aqui, se a política de vendas está adequada. Temos que ver isso aí, né? A quantidade do mix lá realmente é a melhor quantidade, a melhor combinação de produtos aí, e se a resposta for negativa, qual seria o melhor mix de vendas a ser comercializado de forma a se obter o maior lucro possível? Sem, obviamente, ultrapassar a capacidade disponível de produção e sem alteração de gastos fixos, gastos variáveis e preços. Então, a gente não pode nem ultrapassar a capacidade produtiva da empresa, né, a capacidade instalada dela. Então, a gente tem que observar lá aquele limite de matéria-prima que ela tem. E também não podemos ultrapassar ou alterar gastos, sejam esses variáveis fixos, e muito menos o preço, né? Então, tem que manter isso aí. Beleza. Então, vamos ver aqui. Ó. Estamos considerando que essa empresa já está no limite aqui em relação à sua matéria-prima. Considerando que ela está vendendo, né? Fabricando e vendendo 10 mil unidades do produto perdigueira, então a gente vai ver o seguinte, que esse produto consome 1 quilo dessa matéria-prima disponível, certo? Que está limitado aqui, né? Está no limite. Então, nós sabemos aqui o total da matéria-prima que gasta, né, para 10 mil unidades, eu vou colocar aqui do lado aqui, ó. Uma colunazinha, vou botar aqui o total de matéria-prima por mês. Informações aqui são mensais, né? Nós temos que é 10 mil ao mês e 12 mil ao mês, né? Então, total de matéria-prima ao mês. Então, o total de matéria-prima aqui, obviamente, vai ser 10 mil quilogramas. Se alguém tiver alguma dúvida aí, na hora que eu estiver fazendo aqui a colocação, pode falar aí. Para o produto matador, a gente tem o cálculo que tem que ser feito aqui, é de 12 mil unidades, né? Professor, tem como você retornar a explicação do início desse quadro aí, por favor, que eu me perdi todinho agora. Desse quadro aqui? É, do início, não, do início, a explicação do início. Desse primeiro quadro que você fala, então. É, a partir daí, para explicar tudo de novo, que eu não tô, me perdi todinho com essas anotações aí agora. Beleza. Então, aqui nós temos aqui o quadro da quantidade que está sendo vendida, né? Então, esse aqui é o mix atual da empresa. 10 mil unidades mês de perdigueira e 12 mil unidades mês do matador. Nós temos aqui as informações de gastos fixos, gastos variáveis e de preço de venda. As limitações, nós temos que o principal fator limitativo é a matéria-prima, certo? Essa matéria-prima é o principal fator limitativo. Então, a gente tem que verificar aqui o quanto de matéria-prima está sendo gasta para fabricar essas 10 mil unidades do perdigueiro e 12 mil unidades da matadora. O que eu estou fazendo aqui? Exatamente esse cálculo. Considerando aqui que nós temos a informação que cada unidade dos dois produtos aqui separadamente, né? Perdigueira
consome 1 kg de matéria-prima e o Matadora 1,33 kg da matéria-prima. Essa aqui é a quantidade de matéria-prima na fabricação de uma unidade. Então, o que nós fizemos aqui? Abri apenas uma coluna aqui para a gente totalizar o total de matéria-prima disponível e que foi gasto ao mês. Tá? Por que eu preciso dessa informação? Porque isso aqui é um fator limitado que eu tenho. Eu não posso ultrapassar esse quantitativo. Entendeu? Sim, então esses 10 mil quilos para fazer uma unidade, eu Não, gasto 10 mil. para fazer 10 mil unidades. Ah, tá. Para cada 1 quilo eu gasto. Para cada uma unidade eu gasto 1 quilo, é isso? Essa do lado aqui. Tá? Esses 10 mil quilos aqui é a multiplicação das 10 mil unidades que tem aqui em cima, vezes 1 quilo. Vezes tá, vezes a quantidade aqui, né? Vezes 1 quilograma. Tá, não. Agora eu entendi, desculpa. O que me confundi foi nesse momento bem aí. Nós fazemos o cálculo. Né? Que eu não sei o que foi que ele multiplicou para dar 10. Entendi. Entendeu? Pois foi isso. Agora a gente vai pegar 12 mil aqui, ó, e multiplicar por 1,33 aqui embaixo. Para achar o quantitativo aqui. Nós fizemos essa multiplicação aí, vai dar 15.960, né? Isso. Então, ele sempre vai me dar a quantidade unitária, né? E, no caso, eu tenho que calcular pelo valor total, não é isso? Isso. Positivo. Então, tá, entendi. Tá. Obrigada, professor. De nada. Aí aqui, galera, é o seguinte. Vou abrir só mais uma coluna aqui embaixo. Vou colocar o total aqui, ó. Tá 25.960 quilos, tá? Que é a soma dos dois. A gente pegar esses dois valores aqui e somarmos, vamos chegar a esse total aqui. Ok? 25.960. Então, esse fator aqui é limitado, é a minha limitação. Tá? Para de matéria-prima. Então, eu tenho que observar isso aqui. Ó. Não posso ultrapassar esse quantitativo, de forma alguma. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar na informação de quais são os produtos mais lucrativos, para definir aquela prioridade, e depois fazer a combinação do melhor mix aqui. Vamos lá. Também não podemos ultrapassar esses limites aqui. Ó. Não podemos fabricar mais do que 13 mil unidades de perdigueiro, e não podemos fabricar mais que 15 mil unidades de matador. Não devemos, né? Não podemos. Poder pode, né? Pode tudo. Não deve. Beleza. Vamos lá. O que nós temos que fazer agora? Calcular. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Professor, mas por que eu não posso ultrapassar esse limite que foi determinado? O que o senhor mostrou ali da perdigueira 13 mil e da matadora 15 mil. Não posso ultrapassar esse limite de produção, né? Não deve. Tá, por quê? Porque o mercado, ele tem um limite de absorção dos seus produtos. Uhum. Então, assim, a empresa já tem informação de que o produto com esse preço aí, com essas características, se ele passar desse quantitativo no mercado, provavelmente essas unidades adicionais, além desse limite aí, ficarão sob pena de encalhe no mercado. Uhum. Entendeu? A mesma coisa que você bombardear o mercado de produto que não tem consumidor suficiente para consumir. Tá, entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Então, galera, o primeiro passo aqui agora
é a gente calcular a margem de contribuição unitária dos produtos e depois associar essa margem de contribuição unitária ao fator limitativo de cada um deles, tá? Então, eu vou pegar aqui essa primeira informação aqui, ó. Vou puxar aqui para baixo. Então, agora a gente vai calcular a margem de contribuição. Isso é da fator limitativo interno, né? No caso interno, é sempre produtivo. Vou fazer aqui, vou abrir uma coluninha aqui. A gente fazer esse cálculozinho. A margem de contribuição. Na contribuição unitária, nós já sabemos como é que calculamos isso. A diferença entre o preço e o gasto variável aqui que nós temos, certo? Então, 10 menos 4, nós vamos ter 6 aqui de margem de contribuição. Na matadora, a gente vai ficar com 12 de preço, né? Menos 5 aqui. Mais contribuição de 7. Okay? Isso por cada unidade. Ainda não fizemos associação ao fator limitativo. Como é que vai fazer essa associação ao fator limitativo? Vamos pegar essa mesma margem de contribuição que a gente acabou de calcular aqui. Vou abrir mais uma coluna aqui. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se eu fiz certo, mas eu fiz um cálculo um pouco diferente desse seu. Eu multipliquei os 10 mil, os 10 reais vezes 4. Multiplicou? Foi. Na verdade, não, eu fiz tudo ao contrário. Eu fiz alguma coisa errada. Mas eu cheguei nesses 6 reais e 7 reais. Porque, Você fez outro caminho e chegou ao mesmo resultado. sim, eu multipliquei as 10 mil unidades por 10 reais. Certo, aí você chegou ao total e depois você pegou o total. E diminuí. Aí um deu 100 mil, o outro deu 40 mil, que são as variáveis lá de cima, né? A quantidade vezes o preço variável e o preço total aqui. Uhum, Os gastos variáveis. entendi. Você fez um caminho mais longo, né? Acho que, assim, Mas está errado ou não? não está errado, não. Só que você acaba perde um pouquinho mais de tempo para fazer isso. Entendi. Tá bom. Aí, professor, Entendeu? mas é até mesmo pela orientação do outro exercício também, né? Pela orientação do outro exercício, Sim, que a gente faz aquela multiplicação pelos preços, pela quantidade, depois diminui pelos gastos variáveis. Isso, foi isso que eu fiz. vocês seguiram o mesmo caminho do outro exercício, certo? Isso. Na verdade, o que acontece aqui? No outro exercício, o ponto de partida era a receita total e o gasto variável total. Aqui a gente está com o ponto de partida o preço unitário e o gasto variável unitário. Então, o ponto de partida do exercício não é o mesmo. Por isso que nós não precisamos fazer o mesmo caminho do outro exercício. O outro exercício a gente teve que pegar os totais e passar para o unitário. Aqui a gente já está com os valores unitários. Então, para que a gente vai passar para o total para voltar para o unitário? Entenderam? Não, captei agora, entendi. Então, é só uma questão mesmo de lógica. Porque lá os dados não estavam idênticos aos dados desse exercício. A única diferença é essa. Entendi. Ia precisar dos valores unitários também, né? Isso, exatamente. Entendeu? Se eu tivesse dado aqui os valores totais, ao invés de ter colocado o preço de cada um, eu tivesse colocado a receita total associada à quantidade vendida, aí vocês teriam que fazer exatamente o que vocês fizeram. Uhum. Entendeu? Entendi.
E agora aqui a gente vai pegar essa margem de contribuição unitária e vamos associá-la à matéria-prima de cada um. Tá? Ou seja, eu pego a margem de contribuição unitária, que a gente acabou de calcular aqui, ó, esse quadrozinho aqui, vamos dividir pela matéria-prima de cada produto. Então, aqui como é que vai ficar? Vou pegar os 6 e dividir por 1. No caso é 1, né? Um quilo. Você pode botar aqui ali. A gente vai ficar com R$6 por quilo, né? 6 dividido por 1, R$6. R$6 para cada quilograma de perdigueiro. Aqui a gente vai ficar com 7 dividido por 1,33 quilogramas. Aí, Esse cálculo, o cálculo é para encontrar o que mesmo, professor? a margem de contribuição por cada unidade de matéria-prima disponível na fabricação de uma unidade de produto. Ah, tá. Então não. Ah, tá. Eu pensei que parava nessa parte aqui. Não. Para calcular o mix, a gente sempre tem que observar o fator limitativo. E aí, depois que a gente calcular a margem de contribuição unitária, a gente pega essa margem de contribuição e divide pelo fator limitativo do produto, de uma unidade do produto. No caso aqui, o perdigueira era 1 quilograma, né? Uhum. E aqui, o matadora, é 1,33 quilogramas. 5,26, né? Deu quanto? 5,26? Então é a margem qualitativa aí, né? No caso, o senhor falou isso? A margem de contribuição unitária associada ao fator limitativo do produto. Certo? Então, é como se nós estivéssemos vendo o seguinte, ó. Para cada consumo de uma unidade de matéria-prima que o produto tem, quanto que ele oferece de margem de contribuição? Né? Então, cada vez que a perdigueira utiliza 1 quilograma de matéria-prima, ela oferece uma margem de contribuição de R$6 para esse produto. Essa margem de contribuição, ela é como se fosse uma receita bruta, né? Uma receitazinha que vai ser utilizada no abatimento dos demais gastos aí que a empresa vai ter, certo? E aí a gente vai fazer esse ranqueamento baseado nessa receita que esse produto está oferecendo. Então, eu posso dizer, então, que agora eu estou calculando a receita unitária de cada produto, de cada unidade, não é isso? Não, não é receita. Não, como se fosse uma receita bruta unitária para cada produto produzido. Mais ou menos essa é a ideia, né? Ele não é a receita bruta, porque a receita bruta dele é o preço. Tá? Uhum. Tá? Na verdade, assim, é uma receita, mas aqui ele já está uma receita já tirando o gasto variável. Certo? Então, a receita bruta mesmo é o preço unitário. Tá? Então, aqui é uma receita intermediária que nós temos. Tá bom? Professor? Não chamar isso aqui de receita bruta, não. Pode falar. É como se fosse... Não é o lucro porque tem um gasto fixo em cima desses produtos ainda, né? E também tem outros gastos ainda, né? Que não estão considerados aqui. Então, tá? Uma pré-receita, pode-se dizer assim, então. É uma receita intermediária, na verdade. Uhum. A gente vai fazendo, a gente começa com a receita bruta, que é o preço de venda, aí tira o gasto variável, aí fica com a receita intermediária ali, que seria uma receita variável mesmo. Por quê? Porque a gente já tirou o gasto variável. Aí depois a gente vai tirar os gastos fixos, aí vai continuar tendo um lucrozinho, que também é uma receita. Esse lucro, na verdade, não é o lucro final ainda. Certo? Então, são resultados que vão sendo colocados, né, são considerados para outros tipos de gastos que vão vir posteriormente, até se chegar ao lucro final, ok? Ah, tá, agora eu entendi. Obrigada. Nada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma margem de contribuição para a cobertura de gastos, né, onde o produto perdigueiro aqui ficou com uma margem de contribuição maior, né, por R$6 por quilograma, certo?
aqui já ficou 5,26 por quilograma. Então, a gente vai primeiro dar prioridade para esse produto aqui, que é a perdigueira. Então, isso aqui, ele é a nossa prioridade 1. Tá? É um produto que tem a maior margem de contribuição. Depois, a gente vai trabalhar com a matadora. Então, é a nossa segunda prioridade. Se tivéssemos outros produtos, né, eu estou trabalhando aqui com 2, poderia ter mais, né? A gente teria que fazer esse ordenamento aí. Qual seria o primeiro produto, qual seria o segundo produto, qual seria o terceiro produto, qual seria o quarto produto, e assim sucessivamente. Beleza? Mas são só 2, então a prioridade é essa. Trabalhar primeiro perdigueira, depois, quando não tiver mais possibilidade de estarmos trabalhando com esse produto, a gente passa a trabalhar com matadora. Tá bom? Tá claro aí esse cálculozinho para vocês? Sim. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A partir do momento que a gente estabelece essa prioridade, a gente vai definir o mix. Vai fazer a definição do melhor mix, tá? De vendas para essa empresa. O que é o melhor mix? Aquele que oferece o melhor lucro. Se esse mix oferece o maior lucro, vai oferecer o maior lucro possível, significa dizer o seguinte: nenhuma outra combinação de venda desses 2 produtos vão dar um lucro maior para a empresa do que esse que a gente vai colocar agora. Certo? Então, aqui é a definição. Qual a quantidade que a gente vai vender de perdigueira, qual a quantidade que a gente vai vender de matadora. A gente vai definir essa quantidade e nenhuma outra combinação de quantitativos de um e de outro oferecerá um lucro maior do que esse que a gente vai colocar. Tá? Por isso que a gente fez esse ranqueamento aqui. Então, beleza, nossa primeira prioridade é o perdigueiro. Vamos trabalhar primeiramente com o perdigueiro. Vou já pegar aqui, ó. A gente tem que observar agora aqui os 2 limites que nós temos. Nós temos que observar o limite externo, no caso aqui é 13.000 unidades, certo? Por quê? Porque a gente não vai mexer nem no custo, nem no preço, nem na configuração do produto, a gente vai deixar o produto exatamente como ele está hoje, em termos de condições de mercado. Tá? Então, 13.000 unidades do perdigueiro. E essas 13.000 unidades que a gente vai colocar no mercado, elas não podem consumir mais do que 25.960 quilogramas de matéria-prima. Certo? Porque esse aqui também é um limitador que nós temos, um limitador interno. Então, a gente vai fazer esse primeiro cálculo aqui. Nós, como ela é a nossa primeira prioridade, a gente vai trabalhar com ela no limite, né, do mercado, 13.000 unidades, vezes... A perdigueira, professor. Foi mal. Botei o dado certo, mas botei o nome do produto errado. Se eu me enganar aí, vocês me chamam aqui. Perdigueira, 13.000 unidades vezes 1 quilograma, né, gente? Então, isso vai consumir um total de 13.000 quilogramas. Bem? Então, aqui eu estou no meu limite de mercado. Estamos trabalhando com limite, né? Não vamos ultrapassar o limite desse mercado. E não estamos ultrapassando o limite de matéria-prima. O limite de matéria-prima que nós verificamos é de 25.960. Isso. Vendendo 13.000, a gente vai gastar 13.000 desses 25.960. Com isso, já se vai ter agora aí disponível para gastar com o outro produto, que é a matadora, né?
12.960 quilos. Certo? Então, vai sobrar aqui. 12.960 quilogramas. E, gente, por quê? Tínhamos 25.960. Considerando que a gente vai consumir aí, vai fabricar 13.000 unidades de perdigueira, porque é a nossa primeira prioridade, a gente vai gastar 13.000 quilogramas, porque cada unidade consome 1 quilo. Então, já tirando esses 13.000 quilogramas das 25.960 quilogramas que nós temos de matéria-prima, sobra para o matador quanto? 12.960 gramas. Está claro isso para vocês? Não entendi, professor. Eu não vou calcular pelo que ele está me dando lá? Sobe só um pouquinho a tela aí, professor, rapidinho, só para eu ver o negócio, por favor. Aqui? Lá no quadrinho. No primeiro aqui? Isso, era isso aí. Ah, não, porque eu pensei que a gente ia somar esses 13 e esses 15 também, que daria um pouquinho a mais, né? Mas está fazendo com base aí, não. Tá bom. No caso, eu não vou usar aquele limite do mercado, porque senão ultrapassa esse daí da matéria-prima, não é isso? Não, a gente está utilizando o limite de mercado. Não, esse daqui, professor, da matadora, esses 15.000. Aí já não vamos poder utilizar isso aqui, porque não vai, senão a gente ultrapassa os 25.960 quilogramas. Ah, tá. Era essa parte aí que eu não tinha entendido. Aí, Professor, Pode perguntar. Pode perguntar, Lidiane. esse limite, ele é aleatório? Eu posso fazer independente se da pedigreira ou da matadora? Ou tem uma ordem cronológica que o senhor faz? Se é aleatório, não. Aqui é a matéria-prima disponível na fabricação dos dois produtos. Ela é comum aos dois produtos. Sim. Aí o senhor está me dizendo que são 25.960 quilos que eu tenho que é o meu limite. Isso. O senhor pegou primeiro da perdigueira. Eu poderia pegar qualquer um outro ou não? Independente. Mas é porque o que classifica em primeiro é o da perdigueira aqui, ó, em cima, agora tá falando. A gente não calculou aqui a prioridade. Primeiro é a perdigueira. Ah, tá. Você vai por essa prioridade dessa média intermediária. De mais contribuição. Contribuição unitária. Entendi. É uma contribuição unitária associada ao fator limitativo, no caso aqui, né? Então, nós temos aqui que a maior margem é da perdigueira. Ela é de 6, quanto a da matadora é de 5,26. Então, a gente trabalha com produto mais lucrativo primeiro, para depois trabalhar com menos lucrativo. Aí, professor, no caso, se tivesse mais uma opção, né? Vamos dizer que fosse 3 produtos. Aí eu tiraria a quantidade, como o senhor vai fazer agora, do matadouro, do que sobrou desses 25.000, que no caso, 12.960, né? Aí acharia um resultado. E do terceiro produto, seria o que sobrasse, a diferença desse 12.000? Se sobrasse, né, no caso. Sim, bora supor que se sobrasse aí 3.000. Aí, no caso, eu faria em cima desses 3.000. Eu nunca levo em conta o que é produzir, o total que o mercado recebe das demais, só da primeira. É isso? Não, a gente leva em consideração todos. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos terminar aqui para entender. Ó. Se a gente pegasse uns 12.960 quilogramas e dividir por 1,33, o produto matadora não consome 1,33 kg da matéria-prima. Então, se eu pegar o total de matéria-prima e dividir pela quantidade de matéria-prima que esse produto unitariamente consome, eu vou chegar às quantidades que eu consigo fabricar do matadora com as 12.960 kg. Certo? Então, se a gente fizer esse cálculo aí... 9.744. Não, sim, mas a minha pergunta é o seguinte, se eu tivesse mais uma opção, mais um outro produto... Deixa eu só fazer isso aqui, tá. Aí você vai entender. É isso que eu estou tentando te mostrar. 744 unidades, certo? Então, veja bem. Essa quantidade aqui ultrapassa o limite de mercado da matadora? Não. Não ultrapassa. 13, 15, né? Lá é 15.000.
Então, a gente não está ultrapassando a quantidade. Isso Uhum. significa o quê? Que não vai sobrar matéria-prima para outro produto. Por quê? Porque a gente utilizou 13 mil quilogramas de perdigueira e o que sobrou a gente está utilizando para matadora. E ele não está ultrapassando o limite de mercado. Certo? Para sobrar matéria-prima aqui, teria que exceder o limite de mercado, o que não aconteceu. Uhum. Entendeu? Que aí eu teria que limitar a produção ao limite de mercado, com isso sobraria matéria-prima, e aí eu aplicaria numa terceira opção. Professor, E com pode essa, perguntar. com essa demanda que ele tem aí de unidades, com esse total de matéria-prima que ele tem, com esses dois produtos, ele nunca vai ultrapassar esse tanto de unidade, com essa matéria-prima que ele tem. Ele não vai ultrapassar... Mediante esse mix, né? Não vai ultrapassar o limite, né? Não vai ultrapassar o limite de mercado. A matéria-prima ultrapassa. Se a gente utilizar os 15 mil do matadora, passe muito a quantidade de matéria-prima, né? Agora, o que não vai ultrapassar é o limite da matadora. No caso é 15. Isso. Isso. Não vai ultrapassar. Mas poderia ser diferente. Poderia a gente ter mais matéria-prima disponível, certo? Poderia termos mais produtos, e aí, nesse caso, poderia haver um excedente ainda para um terceiro produto, até para um quarto, para um quinto, para um sexto, por aí vai. Aí a minha pergunta, se no caso aí não sobrou matéria-prima, né? Foi totalmente. Se tivesse um terceiro produto, eu poderia deixar de fabricar esse terceiro produto, ou eu teria que diminuir a quantidade desse segundo? Tá, sua pergunta é boa. A gente, não, na verdade, esse tipo de decisão, por isso que o nome é contabilidade gerencial, tá? É uma decisão gerencial. Você fazer um corte de um produto é baseado numa situação que envolve todo o contexto. Por exemplo, se a gente tivesse terceiro produto aqui, né, que estivesse sendo fabricado lá no mix anterior, e aí no cálculo do novo mix, a gente percebesse que esse produto não entraria mais nesse processo se nós quiséssemos tirar o maior lucro possível. Nós poderíamos cortar? Sim, poderia. Desde que esse corte de produto que nós fizéssemos não viesse a alterar esse mix atual que nós estamos produzindo no mercado. Por quê? Porque tem alguns produtos que eles têm a questão, por exemplo, da venda casada, né? A pessoa vai na padaria comprar pão e ela aproveita e leva o leite. Certo? Então, não adianta você tirar porque aí você vai deixar de vender o outro. Então, ela vai comprar o leite e leva o pão. Enfim, tem alguns tipos de mercados que são assim, alguns tipos de produtos que um acaba levando o outro. Então, agora você vai comprar o vinho, você acaba levando o queijo. Certo? Isso é associado à própria questão da demanda de consumo. É igual a própria matéria fala, né? Ou seja, gerenciar o produto, né? Isso. Então, essa decisão de fazer um corte total de um produto depende dessa situação. A gente pode fazer isso? Isso não vai prejudicar a empresa em outros aspectos? Se não tiver nenhum problema, se esse produto realmente é um produto que não está agregando da forma como nós gostaríamos dentro do processo, e a retirada desse produto não altera em nada o nosso resultado, pelo contrário, retirando ele até aumenta o nosso resultado, por que não tirar? Então, essas decisões são decisões que são complicadas, entendeu, Ana? Se nós estivéssemos numa mesa aqui, e a gente faz as projeções, fazemos os cálculos, demonstramos esses cálculos para os executivos, e os executivos tomam a decisão também, mas baseado em aspecto técnico. Certo? Cabe ao gestor, cabe a quem está administrando, ao controlador, enfim, mostrar qual é o impacto da retirada ou não desse produto. Entendi, professor. Beleza? Obrigada pela explicação. De nada. Aí, galera, é o seguinte, estabelecemos aqui agora o novo mix, tá? Vou botar em amarelinho aqui. 13 mil unidades da perdigueira, né, que era a nossa primeira prioridade, e o que sobrou de matéria-prima, a gente consegue fabricar 9.744 unidades da matadora. Tá? Com esses dois que estão em amarelo. Isso aí... Professor, Oi. rapidinho, desculpa. Por que
Eu multipliquei o meu primeiro produto e dividi o segundo. É sempre dessa forma, assim? Eu tenho que seguir esse padrão ou não? Então, a matéria-prima que sobra, geralmente, a gente faz a divisão para a gente já chegar à quantidade que a gente conseguiria fabricar daquele produto. E aí, com essa quantidade, a gente compara com o limite externo dela. Entendeu? Não, Então, como é que é? Desculpa, perdão. Como é que é? o que sobra de matéria-prima, né, isso é apenas uma metodologia de análise. O que sobrou de matéria-prima? Ao invés da gente pegar, primeiro, você tem lá um limite lá de mercado, que é 15 mil. Se a gente jogar 15 mil vezes 1,33, não vai Vai ultrapassar, ultrapassar. vai ultrapassar. Então, não vai resolver o meu problema. Então, o que eu faço? Eu pego a matéria-prima e divido pelo quantitativo unitário de matéria-prima do produto para chegar à quantidade. É o processo inverso, né? Ao invés de multiplicar... Toda noite a gente fala, se chegar e trabalha lá. Seu Ronaldo, seu microfone está aberto. Vai, professor, desculpa, continua. Não, tudo bem. Ao invés de multiplicar, a gente faz o caminho inverso. A gente divide, né, o quantitativo de matéria-prima pela quantidade de matéria-prima de uma unidade. E aí a gente chega ao quê? Ao quantitativo de unidades do produto que nós conseguiríamos fabricar com essa matéria-prima que ficou disponível para esse produto. Se esse quantitativo não ultrapassar o limite, acabou, a gente não precisa fazer mais nada aqui. A gente já pode partir para o novo mix, né? Estabelecer um novo mix. Se ultrapassasse aqui, né, por exemplo, se nós tivéssemos feito essa divisão aqui, e ao invés de dar 9.744, tivesse dado 19.744, opa, eu não posso trabalhar com 19 mil porque o mercado só aceita 15. Aí a gente teria que fazer o que você falou, ao invés de a gente dividir, a gente teria que pegar as 15 mil, multiplicar por 1,33, certo? Mas não foi o caso, entendeu? No caso aqui, a gente já está dentro do limite, ok? E nesse caso aqui, a gente já gastou toda a matéria-prima, então não tem mais o que fazer. Sim. Se isso aconteceria também se eu tivesse um terceiro produto, se eu não tivesse atingido esse meu limite e desse para eu trabalhar com esse meu terceiro produto, eu também iria ver o que caberia, né? Se seria essa divisão, essa multiplicação, né? Exatamente. Se desse aqui um valor, ao invés de 9.744, desse um valor acima de 15 mil, significaria o quê? Que nós teríamos excedente de matéria-prima ainda para o terceiro produto. Mas não foi o que aconteceu, entendeu? Tá, entendi. Então, beleza. Obrigada. Nada. Esse é um novo mix aqui, tá? E aí, o que vai fazer? A gente vai... Eu pedi para fazer o quê? Deixa eu ver. Eu tenho me perguntado qual seria o novo mix de venda, né? Beleza. Aí vamos fazer aqui, só de praxe, a demonstração do resultado, né? Para a gente não perder o costume. Vamos fazer a demonstração do resultado para esse novo mix aqui, tá? E a gente pode comparar com o mix anterior. Beleza. Eu vou tentar simplificar o processo aqui, para a gente não perder muito tempo. Tabelinha aqui. Com 2 colunas. Vamos lá. Vamos fazer aqui a demonstração demonstrativa do resultado. Bom, primeira coisa que a gente vai calcular aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir da margem de contribuição unitária desses produtos, tá? Vou partir dessa informação aqui para calcular o resultado. Por quê? Porque eu não preciso calcular a receita total e o gasto variável total. Esse 10 menos 4 é igual a 6, então a 6 é a margem de contribuição. Eu calculo a margem de contribuição total dos dois e depois só tiro o gasto fixo. A gente já corta um caminho aqui, tá? Então a gente vai calcular aqui agora a margem de contribuição total dos produtos. MCT.
Começamos aqui com a perdigueira. A margem de contribuição total é a multiplicação da margem de contribuição unitária vezes a quantidade. Certo? Então, já pegar lá, margem de contribuição unitária, aí aqui não é associada não, tá? Não é porque não. Essa aqui mesmo, é unitária mesmo. É 6 da perdigueira e 7 da matadora. Então, vou pegar aqui 6 e multiplicar pela quantidade que a gente acabou de calcular no novo nível, 13.000. Vou achar mais de contribuição total aqui. Vai dar 78.000. Matadora. 7 é mais de contribuição. Quantitativo que a gente calculou lá. 9.744. R$ 68.208. Beleza. Então, o total aqui, a atualização das duas aqui agora, é a soma das duas margens de contribuição. R$ 46.208. Então, esse total aqui é a soma dessas duas de cima, tá, gente? A soma desse aqui. Mais esse. Beleza? Pegamos aqui, calculamos a margem de contribuição total dos dois. Abrir mais uma coluna para colocar aqui o gasto fixo. O gasto fixo dessa empresa aqui é de 53.000, certo? Isso. E aí o nosso resultado operacional seria aqui um lucro, né? É o total da margem de contribuição menos o gasto fixo. 93.208. Deu quanto? Meu deu 93.208. 93.208, ok. Positivo, né? Então, se é positivo, Isso. deu lucro. Certo? Então, esse é o resultado com esse novo mix aqui que a gente estabeleceu, esse quantitativo. Obviamente que esse resultado aqui ele tem que ser maior do que o resultado que tinha com o mix anterior, né, gente? Senão, não adiantou esse trabalheira todo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá e fazer a verificação aqui. Vou pegar aqui. Vou aproveitar aí.
Adelvan, seu microfone está ligado. Então, vamos pegar aqui. Mais contribuição notária aqui. 10 menos 4, 6. A mesma margem de contribuição. Isso aqui não muda. 6 e 7 de cada um. A gente vai calcular a margem de contribuição total desses produtos, né? Então, o quantitativo deles. Lá no quadro anterior era 10 mil, né? Então, 10 mil. 12 mil. Essas quantidades aqui. E para calcular a margem de contribuição total aqui desses dois. É só multiplicar, né? 6 vezes a quantidade. Aqui vai dar 60 mil. 7 vezes 12 mil. Dá 84. Vou pegar o total da margem de contribuição aqui agora. Dois produtos. 144. O gasto fixo é o mesmo. 53. E o resultado agora. Noventa e um. Então, esse era o nosso lucro anterior. Lucro anterior. Mexendo, né? Aí eu pergunto aos senhores aí. Houve ou não um aumento no resultado? Sim. Sim. Aumentou, né, gente? Aumentou de 91 para 93.208 de lucro. Certo? Então, teve um aumento aí de... Oi? O aumento foi pouco, mas já é alguma coisa, né? Foi um pouco. Você não gastou nada a mais, né? Só mexeu na quantidade aqui e chegou a um resultado aqui. Né? 2.208. Aqui nós estamos falando um valor aqui de casa de 2.000, mas poderia ser uma casa de milhões, se for uma empresa gigante, né? Se você estivesse trabalhando com casa de milhões aqui, daria mais de 2 milhões de aumento. Porque a gente já falou todos os insumos, né? Depende muito da demanda, né, da empresa, da quantidade de produtos que vende, mas é aumento. Qualquer aumento aqui, não tem épocas de crise, então, hein, é muito bem-vindo. Pessoal, Oi. rapidinho. Quando a gente estava na... É uma perguntinha leve, mas só para eu entender rapidinho. Quando a gente estava na tabela anterior, aí a gente colocou o resultado ali de 93.208. E você falou, deu lucro, tem que observar se esse valor é maior do que alguma coisa anterior. Esse valor que era anterior era esse, no caso, esse de 53 ou não? Você está fazendo referência a esse de 91. O lucro aqui. O lucro que tinha com o mix anterior
né? Tem que ser menor do que o novo mix. Não, Uhum, não adianta nada a gente ter feito esse cálculo todo aqui. uhum. Mas no caso, a gente descobriu primeiro o novo, pelo que eu tô Não, entendendo, né? O não. novo, A gente não não? descobriu o primeiro novo, a gente calculou primeiro o novo, mas o anterior ele já existia. Só que a gente não tinha calculado ainda, mas ele já existia. A empresa não estava vendendo 10 mil unidades do Perdigueiro, 12 mil do Matador. Uhum, Então, com essa quantidade vendida, ela estava tendo esse lucro, só não estava demonstrado ainda aqui para a gente. uhum, E aí a gente fez uma nova análise em cima do aumento do lucro baseado nesse fator limitativo, que era a matéria-prima, para a gente aumentar o resultado. Foi o que nós fizemos. Então, o objetivo do exercício é justamente esse. A gente estava numa situação anterior, a situação X, e fizemos uma projeção para passar para a situação Y, que seria o novo mix. Entendeu? aham, entendi. Obrigada. Aí o aumento foi de R$ 2.208, né? Aí, percentualmente falando, esse aumento, é só a gente pegar esse 2.208, aumento percentual, né? Aqui, aumento percentual. 2.208 dividido pelo lucro anterior, que era 91, né? Multiplicado por 100. Então, se a gente fizer esse cálculozinho aí, chega ao aumento percentual no lucro. Isso vai dar 2,43%, arredondando. De aumento percentual. Tudo bem aí nesse cálculo? Só desce um pouco. Não tá aparecendo o cálculo na tela, não. Não apareceu, não? Peraí. Eu sempre vou pegar o resultado do mix anterior para poder dividir com o lucro atual, né? Não, você vai pegar o aumento que você teve de resultado e dividir pelo resultado que você tinha anterior. Então, o lucro, no caso aí que foi 2.208, É, dividido pelo isso, não foi, resultado. isso foi um aumento no lucro, né, na verdade. Sim. Aumento do lucro. Ó. O aumento do lucro, que é 2.208, dividido pelo lucro anterior, que é o lucro inicial que nós tínhamos, de 91 mil, multiplicado por 100. Tá bom. Ok? Tá tranquilo aí, gente? Sim. Maravilha. Então, era só para a gente fazer isso aqui, que era a fixação do que nós tínhamos feito no anterior. Vou salvar aqui para postar depois para vocês. Tá? Ok, pessoal. Vamos fazer um pequeno intervalo aí de 5 minutinhos. Tomarmos aquela água aí, dar uma esticadinha rapidinho. 5 minutinhos aí e a gente volta, tá bom?
Então, bora lá, galera, vamos dar prosseguimento aqui. Eu quero dar uma reforçada em alguns tópicozinhos, e aí a gente tem que lembrar sempre que as duas disciplinas, né, na verdade não são só duas, são várias. A contabilidade gerencial, ela conversa com várias disciplinas diferentes, ela conversa com contabilidade financeira, ela conversa com a contabilidade comercial, ela conversa com a contabilidade de custos, ela conversa com a matemática financeira, ela conversa com a administração financeira, ela conversa com diversas disciplinas diferentes, por isso que ela é gerencial, certo? E aí, nesse caso, a gente está tendo a oportunidade aqui, até uma situação rara de acontecer, né, de estar tendo ao mesmo tempo, no mesmo semestre, estou tendo uma disciplina de contabilidade de custos, que é requisito da contabilidade gerencial. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo o cuidado de quem está trabalhando gerencial, né, que está trabalhando curso também, e aí eu passo alguma coisa na contabilidade de custos que a gente pode aproveitar na contabilidade gerencial, sem perder aí essa possibilidade de pré-requisito. Tá? Então, a gente vai ver aqui algumas coisas que são necessárias, e que a gente já viu também na contabilidade de custos, tá? Mas que nesse momento se faz necessário aqui para a questão de gerenciamentos que envolvam finalidades aí comerciais, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos visto aí, nessa parte de contabilidade gerencial, basicamente custeamento variável, né, que também é chamado de custeamento direto, que é justamente calcular ponto de equilíbrio, né, trabalhar com margem de contribuição, certo? Isso nós temos visto aí na contabilidade de custos. E também vimos agora aí nessa parte de mix de vendas também, né, também trabalhamos essa parte dentro da contabilidade gerencial. E, obviamente, que o custeamento das atividades eles não se dão somente por aspecto gerencial, que é a demonstração custeamento variável direto, ele é uma ferramenta gerencial. Nós temos uma ferramenta que também é utilizada para fins tributários, que é o custeamento por absorção, certo? Então, basicamente, nós temos dois tipos de custeamento. Custeamento variável direto e o custeamento por absorção, que também é conhecido por custeamento integral, beleza? Mas uma coisa que é comum aí, que nós temos que saber, independentemente do tipo de custeamento que a gente está trabalhando, é diferenciar custo de despesas. Isso a gente já sabe fazer, essa diferenciação, nós já vimos isso, certo? Os custos estão vinculados ao processo produtivo lá, e as despesas vinculadas às demais atividades administrativas, de vendas, etc. E, obviamente, que nós temos que ter esse conhecimento aí. Um bom gerente, ele precisa de ter conhecimento da contabilidade de custos. Precisa saber como calcular ponto de equilíbrio, precisa saber como é que é o comportamento dessas variáveis. Trouxe para vocês aqui nesse momento um gráfico, que é, na verdade, o gráfico da demonstração daquilo que a gente já entende como sendo o conceito de ponto de equilíbrio, certo? Então, nessa linha aqui do meio aqui, que nós temos, ó, esse pontinho aqui, onde está o cursor, nós temos o chamado ponto de equilíbrio, certo? É o momento onde os gastos fixos, que eles são gastos que não se movimentam em razão das quantidades. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos aqui um eixo X aqui das quantidades, e um eixo dos valores de gastos, certo? Então, como vocês podem ver, os gastos fixos, nós já vimos isso, né, conceitualmente falando, o que acontece com gastos fixos? Independentemente da quantidade produzida ou vendida, esse gasto não vai se modificar. Então, por isso que ele é uma constante nesse gráficozinho. As quantidades podem aumentar ou diminuir, esse gasto fixo continua aqui, ó, nessa mesma constante. Mas vai chegar um ponto onde a empresa vai vender essas mercadorias, que ela vai pagar esses gastos fixos, né? E, obviamente, que à medida que ela vai produzindo e vendendo, ela também tem gastos variáveis. Só que esses gastos variáveis, ele já tem um comportamento diferente, né? À medida que vai aumentando a quantidade produzida e vendida, o valor do gasto total vai aumentando. Então, essa linha verde aqui é a linha dos gastos variáveis, certo?
ela sempre vai acompanhar a quantidade, ó. Continuar aumentando a quantidade, ela vai aqui até infinitamente, mas enfim. O gasto fixo ele vai acabar em algum ponto aqui, ele vai acabar parando em algum ponto, certo? Essa é a característica do gasto fixo. E aí, nesse ponto que ele para, é o ponto onde tem um ponto de equilíbrio, é justamente aqui, ó, onde se pagou o gasto fixo, e depois desse ponto é que a gente começa a ter o lucro. Já falamos isso, inclusive, antes da pandemia, né, em sala de aula, eu tinha explicado para vocês. Então, qualquer quantidade abaixo do ponto de equilíbrio, nós temos o prejuízo, está aqui, ó, vermelho. Qualquer quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio, nós passamos a ter o lucro. No ponto de equilíbrio, nós não temos nem lucro, nem prejuízo. Certo? Está aqui, o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio contábil, né, gente? Vou deixar claro isso, é o ponto de equilíbrio contábil. Beleza. Então, esse é um comportamento clássico do ponto de equilíbrio. Nós tínhamos falado desse comportamento conceitualmente, né, no dia a dia, nas aulas EAD também. E eu estou reforçando aqui para vocês, né? Por quê? Porque a gente vai fazer uma atividade que eu vou passar para vocês, e ela é uma atividade gerencial. E ela depende também, para você conseguir êxito, de conhecimento aqui desse comportamento. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem, na verdade, já tinha até falado isso anteriormente, mas talvez vocês nem lembrem aí, com tantas coisas aí na cabeça, né? Que as quantidades vendidas, né, acima do ponto de equilíbrio, acima aqui, ó, do ponto de equilíbrio para frente, elas passam a ter somente a predominância de gastos variáveis, né? Então, acima do ponto de equilíbrio, eu passo a ter o quê? Apenas gasto variável, porque o gasto fixo ele acaba morrendo aqui, digamos assim, entre aspas, né? Quando a gente faz o pagamento de todos esses gastos fixos com essas quantidades produzidas e vendidas. Beleza? Então, tá bom. Vamos dar continuidade aqui. Se você tiver alguma dúvida aí, me chama, tá? O custeio por absorção, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de custeios básicos, basicamente falando. Custeamento ou é por absorção, ou é o variável, né? São os principais. Então, a absorção é um método contábil que visa atribuir, apropriar a um produto ou serviço todos os custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis necessários à sua fabricação. Certo? O resultado do custo sofre influência direta do volume produzido e ele está de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade com as leis tributárias. Então, como eu falei aqui, o custeio por absorção, ele é o custeio exigido pelo fisco brasileiro. Certo? E, obviamente, que os princípios fundamentais de contabilidade emanados pelo Conselho também vão seguir, né, que é exigido pela lei. Okay? Mas o que eu quero que vocês saibam nesse momento em relação ao custeio por absorção? Vocês, na verdade, já viram, né, mas a gente vai falar aqui de novo. Custeamento por absorção também é conhecido como custeamento integral. Certo? Então, como é que esse custeamento é apropriado aos produtos? Certo? Nós temos custos indiretos também, que são rateados. Esses custos indiretos aqui, eles vão ser apropriados também através de rateio aos produtos. Tá? Como nós vimos lá no custeamento variável, né? Alguns custos indiretos, por exemplo, custos fixos, que são rateados, eles não vão ser apropriados ao produto, ao custo do produto. Eles entram lá embaixo, na linha de baixo, apenas para a verificação do resultado. Ele não entra como custo do produto efetivamente. O custo do produto efetivo ali para o método de custeio variável seria o quê? Seria a nossa margem de contribuição unitária. Tá? Então, nesse caso aqui, por que é conhecido como integral? Porque o produto ele absorve tanto os gastos fixos como os gastos variáveis. Ele não faz essa distinção entre gastos. Certo? E aí, a única coisa que vai ser colocada separadamente, após o conhecimento do custo do produto a ser vendido, ou que foi vendido, são as despesas administrativas e com vendas. Tá? Então, essas despesas é que são tiradas à parte. Beleza? Para aí nós chegarmos a um resultado. No caso do custeamento por absorção, nós teremos esse tipo demonstrativo, que é o quê? Nós já conhecemos a DRE,
A demonstração do resultado do exercício é a demonstração do custeio por absorção. Nós temos a receita bruta, os impostos incidentes sobre as vendas, onde geram a receita líquida de vendas, né? Aqui caberia ainda abatimentos, devoluções de mercadoria, se fosse o caso. Depois nós temos aqui a retirada do custo de produtos vendidos, para chegar a um lucro resultado bruto. E depois as despesas operacionais, despesas administrativas, despesas de vendas, para chegar ao lucro no imposto de renda e a retirada, né, da contribuição social, depois de renda, para chegar ao lucro líquido aqui. Então, isso aqui é uma demonstração clássica nós chamamos de DRE, né, e ela é contábil mesmo, é aquela exigida pelo fisco e aquela que também é preconizada pelos princípios fundamentais de contabilidade. Já o custeio variável, como nós já vimos, né, ele tem uma característica diferente. Ó. Os custos variáveis é que são apropriados diretamente ao produto, e o custo fixo ele vai como resultado do período. Né, ele só vai para a retirada pegar mais de contribuição, diminuir esse custo fixo para chegar ao resultado do período. Então, ele entra fora dessa composição de custo do produto. Ok? Ele é só para efeito de resultado, de apuração do resultado. Aí um quadrozinho aí com as diferenças entre os dois, né? Temos aqui, ó, o custeio por absorção, né? Como é que ficaria o fluxo aqui? Mão de obra direta, materiais diretos, gastos diretos de fabricação. Então, são os fatores os 3 fatores que nós temos básicos de fabricação: mão de obra, materiais, que é matéria-prima, né? E gastos gerais de fabricação. Entra como processo produtivo. E aí nós temos aqui os custos fixos e custos variáveis também entrando nos estoques aqui, ele compõe estoque. Já no custeio variável, nós temos a mesma situação aqui, né, os 3 fatores de produção no processo produtivo, e nós temos aqui o custo variável somente entrando como custo produto, no estoque, e o custo fixo entrando por fora como resultado do período. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois, né. Um exemplozinho aqui nós teríamos para fazer o cálculo aqui dos 2 sistemas, né, pelo custeio da absorção e o variável. Então, se nós considerarmos aí que nós temos custos variáveis totais no valor de 10.500, custos fixos totais no valor de 3.500, despesas administrativas, despesas de vendas, receita total, como é que ficaria esse custeio aqui? Se nós fosse fazer por absorção, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A receita total é 30 mil, então aqui não muda, né? 30 mil é a receita para absorção e para o variável, que é o preço de venda vezes a quantidade, certo? O custo do produto vendido, aí que entra a diferença, como eu falei, né? No absorção, vai entrar tanto os variáveis como os fixos, certo? Então, nós temos aqui, ó, o variável é 10.500, o fixo é 3.500, então, na soma aqui, nós temos 14 mil. Ó. Então, o custo do produto vendido, entrou também o fixo aqui. Pelo custeio variável, ele não entraria, ó. Entraria só o custo total variável lá, que é o 10.500, certo? O custo fixo que entrou aqui na absorção, ele vai entrar aqui embaixo, ó, na composição do resultado pelo variável. Já pela absorção não entra. Por quê? Porque ele já foi incluído aqui como custo do produto. Por isso que é chamado de custeamento integral também. Então, o lucro bruto acaba sendo diferente aqui nos 2 sistemas, né? O custeio por absorção, o lucro bruto passa a ser 16 mil, porque ele já inseriu o custo fixo aqui no CPV, e no variável passa a ser 19.500, porque não tem inserção desse custo fixo aqui. Retirada as despesas administrativas pelos 2, né? Despesas com vendas também, e depois acaba tirando somente o fixo do variável, né? Porque o absorção já tinha sido retirado pelo próprio CPV, mas obviamente que o lucro líquido aqui vai ser o mesmo para os 2, tá bom? Então a única diferença é essa. É só nessa segunda linha aqui do CPV, né? Onde nós temos aqui uma inserção de gasto fixo pela absorção, que não é considerada aqui no custeio variável, porém é considerada lá embaixo, para efeito de cálculo do lucro. Beleza, então eu só queria deixar claro como é que funciona isso aí, e esses 2 sistemas de custeio, certo? Porque vocês precisam saber diferenciar isso quando nós estivéssemos trabalhando aí com, por exemplo, a gente recebeu uma informação pelo sistema de custeio por absorção
e queremos trabalhar gerencialmente essas informações. Então, a gente tem que saber migrar, sair do sistema de custeio por absorção e ir para o variável, né, se a gente precisar, ok? Vamos pegar aqui agora um casezinho que eu passei para vocês. Então, galerinha, ó, passei esse mini case aí para a gente trabalhar essa informação. Nós já aprendemos até o momento. Nós temos aqui a empresa Menezes Limitada, apresentou o seguinte resultado no exercício 2003, apurado pelo custeio por absorção. Então, vamos deixar claro aqui, ó, que esse resultado aqui de baixo, nesse quadrozinho, ele está no sistema de custeio por absorção. Ok? Beleza. Nós temos aqui a vendas, 10 mil. O custo foi vendido de 6 milhões, né? 10 milhões, 10 milhões. Com a margem bruta de 4 milhões, despesas de vendas administrativas e o resultado operacional aqui embaixo. Aí nós temos essas informações aqui abaixo, fazendo o seguinte. A empresa vendeu em 2003 2 milhões de canetas e seus custos fixos de fabricação totalizaram 2 milhões e 400. Os fixos de vendas e administrativo totalizaram 2 milhões e 300 mil. E as comissões de vendas são pagas no valor de 3% sobre a receita de vendas, já está incluído nas despesas das vendas aqui. Está dizendo aqui que tem uma comissão de venda que é paga aí no valor de 3% da receita. Beleza. Galera, para que eu preciso dessas informações? A primeira coisa é a seguinte, como eu acabei de mostrar para vocês, e vocês já precisam estar sempre ligados nisso, né? Quando a gente fala de absorção, a única preocupação que nós temos aqui é em separar custo da despesa. Não se preocupe com o que é fixo e o que é variável, não. Tudo que é custo, ela vai estar aqui. Falou que é custo? Está aqui dentro. Pode ter custo fixo e pode ter custo variável. Então, nesse CPV aqui, a gente pode ter tanto custo fixo como custo variável. Nessas despesas que nós temos aqui também, a mesma coisa. A gente pode ter parcela de despesa fixa e parcela de despesa variável. Por quê? Porque esse sistema ele não se preocupa em fazer essa separação. Certo? Então, mistura. A preocupação aqui é o seguinte, o que é custo e o que é despesa? Ninguém se preocupa em o que é fixo e variável. O que for custo vai entrar na segunda coluna, como custo do produto vendido, o que for despesa vai entrar abaixo da margem bruta. Certo? Quando a gente tem essas informações aqui embaixo, a gente consegue separar aqui o que seria a parcela de gasto fixo e o que seria a parcela de gasto variável. Por quê? Porque para trabalhar gerencialmente isso aqui, eu preciso de ter essa informação. Não posso ter a informação do que é custo e despesa somente. Eu preciso saber dentro desse custo o que é fixo, o que é variável, dentro da despesa o que é fixo e variável. Aí a gente consegue migrar para o sistema de custeio variável. Certo? Para podermos responder esse questionamento aqui, ó, que é uma pergunta gerencial. Em dezembro de 2003, a empresa recebeu uma proposta da McDonald's para fornecimento de 150 mil canetas. Cada caneta teria um custo extra de fabricação
de 20 centavos. Considerando que a empresa tem capacidade ociosa, essa informação aqui é importante também, né? Ela tem capacidade ociosa de 2.000 unidades. O que significa isso? Capacidade ociosa de 2.000 unidades. Ela não precisa contratar mais gasto fixo, ela não precisa contratar mais mão de obra, ela não precisa investir em máquinas, equipamentos para produzir esse quantitativo. Ela tem uma capacidade ociosa, ela está trabalhando abaixo do limite dela. E aí ela pretende aumentar o lucro operacional em 2003, né, que é o que nós temos de dados aí, em 25%. Considerando os conceitos de análise de custo, volume e lucro, qual deveria ser o preço ofertado para a McDonald's? Olha só. Nós estamos partindo dessa situação aqui. Esse aqui é o resultado de 2003, né, 31 de 12 de 2003, em dezembro lá, né, dezembro de 2003. Apurou esse resultado. A empresa tem uma capacidade ociosa para produzir mais 200 mil unidades, e a McDonald's veio com essa proposta. Certo? Uma proposta, a empresa quer obter um resultado aqui. Vou colocado aqui. É aumentar o lucro operacional em 25%. Com essa proposta aqui. Como é que a gente poderia fazer isso? Qual seria o preço que a gente colocaria aí para essa fabricação dessa caneta para a McDonald's, né? Teria aí uma configuração. E aí temos opções aqui, ó. Marcar. Certo? É um desafiozinho para vocês, tá? Eu estou lançando aqui. Então, nesse caso específico, eu não vou resolver isso aqui agora. Eu vou deixar um tempo para vocês tentarem resolver esse exercício. E na próxima aula, esse exercício já vai entrar dentro do nosso material a ser corrigido. Ok? Aí eu abro agora vocês aos questionamentos que vocês acharem necessários ao exercício que eu coloquei aí como estudo de caso para vocês. Alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o exercício? Professor, tem como o senhor descer um pouquinho, só para me ler o exercício? Para mim só tirar uma dúvida aqui. Descer ou subir? Descer. Descer, você vai ter as opções dos preços. Ah, não, tem desculpa. Ah, tá. Só para... Aqui, Era para pegar, mas era a pergunta de... A empresa vendeu em 2003. Só para me ler. aqui de baixo. Aí. Exatamente. Esse exercício está postado, inclusive, tá? Eu postei no Moodle, joguei no grupo também hoje, né? Professor, Pode falar. seria talvez melhor a gente tentar fazer, na próxima a gente corrige, porque a gente nem ter, assim, para a gente ler direito o conteúdo e identificar Não, melhor as sim. opções. Eu vou deixar, vou dar uma semana para vocês trabalharem aí esse exercício. O que eu estou abrindo agora para vocês é o seguinte, é a opção de vocês estarem pegando dicas, né? Se vocês quiserem. Eu vou dar algumas dicas aqui por conta própria já. Primeira coisa é o seguinte, ó. Vou dar algumas dicas para vocês, tá? Qual é a pergunta do exercício? Quer saber
Qual o preço? Certo, gente? Qual o preço que deverá ser ofertado a McDonald's, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui e temos que considerar também que está querendo aqui ter um lucro aqui com essa venda. Então, qual dos 3 pontos de equilíbrio que nós vamos calcular aqui? É o contábil, o econômico ou o financeiro? No caso, será financeiro? É o financeiro? Não sei, está perguntando. Eu acredito que sim, porque ao mesmo tempo ele quer ter um custo baixo e um lucro, não? Mais alguém aí quer falar alguma coisa? Se é o contábil, econômico ou financeiro? Não? Nós vimos que é o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro, ele é aquele ponto que nós calculamos as quantidades a serem produzidas e vendidas para a cobertura dos gastos fixos e variáveis, sem a inserção dos gastos contábeis. Melhor, é isso, sem inserção dos gastos contábeis. Seria o quê? Depreciação, amortização, exaustão. Então, não é o caso aqui. Aqui nós temos um cálculo do ponto de equilíbrio econômico, certo? Onde nós temos um lucro considerado. E não foi falado na questão da depreciação. Então, a gente não tem que trabalhar com a questão do ponto de equilíbrio financeiro. Tudo bem? Então, trabalhar. Vou botar aqui, trabalhar. Ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico. Depois, a pergunta foi preço de venda. Saiu o preço de venda. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Usar a fórmula do preço de venda. Do preço de venda é o gasto fixo total mais o gasto variável total. Mais o resultado operacional total dividido pela quantidade. Dividido pela quantidade. Galera, resultado aqui, né? Esse resultado aqui é o lucro, né? O lucro que ela quer ter com a transação para a McDonald's, certo? Aí lá em cima naquelas informações, vocês vão ter que retirar essa informação de gasto fixo e descobrir também qual é o gasto variável total, tá? O resultado, está dizendo aqui, ó, que é aumentar o lucro em 25%. Então, esse é o resultado que quer ter. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Qual é o lucro que teve aqui? 1.900 mil? Esse é o lucro. Então, 900 mil é o lucro que tinha, ele quer aumentar isso aí em 25%. Então, o que ele tem que fazer? 900 mil, tirar 25% disso. Certo? Então, 25% de 900 mil é 225 mil. Esse é o resultado que a empresa quer ter. Ok? E observar aqui, ó, essas informações. Para não errar no que vai ser o gasto variável e no que vai ser o gasto fixo. Conseguiu separar essas informações do gasto variável e do gasto fixo? A quantidade, né, é 150 mil canetas. Só mais uma observação aqui para vocês. Uma pergunta aqui. Ó. A empresa aqui, em dezembro de 2003, ela está aqui em dezembro de 2003.
esse resultado aqui é o resultado de dezembro. Vou até botar aqui. Tá. Em dezembro de 2013, ela estava com lucro de 900 mil, correto? Pergunta que eu faço aqui agora. Essa empresa está abaixo, ela está acima, ou ela está no ponto de equilíbrio dela? Contábil, tá? Ponto de equilíbrio contábil. Ela está abaixo do ponto de equilíbrio contábil, ela está acima do ponto de equilíbrio contábil, ou ela está no ponto de equilíbrio contábil? Acho que é abaixo. Eu acredito que é acima. Eu acredito que é acima, por quê? Porque ela tem... Pelas despesas dela? Não, Ah, não. Se for olhar pelas despesas, ela está abaixo. é lucro. É o lucro. Gente, acabei de mostrar nos slides. Se está tendo lucro, ela está acima do ponto de equilíbrio. Se ela estiver abaixo do ponto de equilíbrio, ela está tendo o quê? Teria que ser o quê? Prejuízo. E se ela estivesse no ponto de equilíbrio, qual seria o resultado? Zero. Zero. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, essa empresa, ela está acima do ponto de equilíbrio. Essa informação aqui, ela é importante. Por quê? Ponto de equilíbrio contábil. Porque eu acabei de mostrar para vocês que acima do ponto de equilíbrio, essa empresa passa a ter qual tipo de gasto somente? Variável, né? Gastos variáveis. Só o gasto variável. Entenderam? Então, o que vai acontecer quando vocês fizerem o cálculo dessa proposta? Como ela já está acima do ponto de equilíbrio, na hora de jogar na fórmula aqui, ó. Fixo vai ser zero? Isso, garoto, é isso mesmo. O fixo vai ser zero. Então, você vai ter só o gasto variável aqui, que você vai ter que encontrar lá, e o resultado, que é os 25% de lucro que ela quer ter a mais, certo? A quantidade é 150 mil unidades de caneta. Beleza? Beleza. Então, eu vou deixar o restante para vocês O resultado tentarem. operacional vai ser esses 225 mil, né, que você tinha falado? Né? Isso. Que é os 25% do lucro que é de 900 mil, né? Uhum. Perfeito? Entenderam aí a sistemática do exercício? A princípio, sim. Tá. Então, eu vou deixar vocês quebrar a cabeça só com gasto variável, porque eu já passei para vocês a informação do fixo, do que vai ser zero, porque está acima do ponto de equilíbrio, né? Ela tem capacidade ociosa, então não precisa de ter novo gasto fixo aí. O resultado eu já falei para vocês. A quantidade você já sabe, é 150 mil, que é o que pretende vender para a McDonald's. Vocês acham variável para achar o preço de venda. As opções estão aí, ó. R$5, R$1,50, R$3,90 ou R$1,20, tá bom? Uhum. Beleza. Aí vocês têm uma Professor, semana para tentar aí. Pode falar. não, pode falar, porque depois do referente à questão de prova, essas coisas, mas pode terminar aí. Não, já terminei. Entendeu? Só duas coisinhas. Essa videoaula que amanhã já vai estar no Moodle? Tá, eu estou colocando todas as videoaulas, eu estou deixando botar no outro dia de manhã, por quê? Porque primeiro que o Google Meet, que é esse sistema de aula que a gente está usando, ele demora um pouquinho para mim disponibilizar. Né? Geralmente são aulas que estão ficando em torno de 2 horas, então ele demora um tempinho. Aí vai terminar a aula 10 horas, às vezes vai disponibilizar lá para 10h40. Aí já está tarde. Aí depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que converter esse arquivo, tenho que baixar e converter ele para passar ele lá para o meu canal no YouTube. Então eu demoro aí nesse processo pelo menos 1h30 para fazer isso. Certo? Aí, se eu for disponibilizar hoje, vai ficar aqui até meia-noite. Então, o que eu faço? No outro dia de manhã eu faço tudo isso, até meio-dia já disponibilizo e mando o link para vocês. Ah, não, tranquilo. Outra coisa, o SESC tinha adiantado para a gente que o semestre vai ser todo antecipado, né? Vai até agora,
até maio. Verdade. Aí falou... Oi? É verdade. Isso. Aí falou das questões da prova, né, tudo mais, assim, que vai ser tudo via Moodle, que a gente vai ter um determinado tempo para fazer e tal. Aí, assim, essa questão igual esses exercícios que a gente está fazendo, alguma coisa assim, então não vai contar nada de ponto, né? É só a prova valendo 10 e acabou. Então, assim, formalmente, não conta ponto. Mas é óbvio que, por exemplo, no meu caso, não posso falar pelos outros professores, eu levo em consideração uma série de fatores. Na hora que eu faço a correção, por exemplo, eu estou levando em consideração aqueles alunos que estão participando. Então, às vezes, o aluno comete um errozinho besta ali e tal. Caramba, mas eu vi ali que ele estava o tempo todo na aula, perguntando, participando, fazendo exercício, mandando. Então, essas coisas contam ponto, sim, para mim. Entendeu? Na hora que eu faço a correção, a mão pode ficar mais leve e a mão pode ficar mais pesada, dependendo do tipo de aluno que eu estou lidando. É isso que eu quero dizer. Ah, tá. E você está postando exercícios toda semana? Tá tendo exercício no Moodle para a gente estar fazendo e encaminhando novamente para o senhor? Não, só o senhor, igual esse daqui, o senhor postou, a gente vai tentar fazer, na próxima aula a gente corrige, ou tem que encaminhar novamente para o senhor? Então, alguns exercícios eu tô pedindo para encaminhar, né? E aí, quando eu faço isso, eu abro lá no Moodle uma barra de tarefas para vocês mandarem a resposta pelo Moodle. Às vezes as pessoas, professor, eu não estou conseguindo mandar pelo Moodle. Eu falo, beleza, manda pelo e-mail, né? Porque isso aí é um controle meu, na verdade, tá bom? Não é da faculdade, é meu. E como não vale ponto, então não tem problema nenhum, mas eu abro ali uma opção no Moodle, né, e coloco lá, ó, resposta do exercício tal até data tal. Beleza? Mas aí a pessoa tiver dificuldade, não conseguiu mandar pelo Moodle, a pessoa tirei foto, não consegui mandar pelo Moodle. Tá, eu dou a opção, pode mandar pelo e-mail, não tem problema. Tá bom? Mas toda semana eu tô passando atividade para vocês. Ah, não. Era isso, minha dúvida. Tá bom. Tá bom? Nada. Então tá, mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá bom. Então dou aula por encerrada, né? Professor, Oi? Pode falar. Essa informação que o senhor colocou aí de 900 mil lá que é o lucro, que está aí nesse exercício agora que você passou, já vai estar nesse que você mandou lá no Moodle já, ou você colocou isso, foi só agora? Não, já tá. Esse de faz parte 900 do você exercício. colocou aí em cima. Já faz parte do exercício. Tá bom? Aí eu só botei beleza. aqui, o que eu botei a mais aqui? A formulazinha para vocês, né? Coloquei a formulazinha para vocês, só isso. Essa fórmula não tá lá, né? Não tá, mas vocês têm, né? Porque já tinha passado em outros exercícios anteriores. Sim. A gente já tem essa fórmula. Tá bom? Beleza. Então tá, mas qualquer dúvida, se vocês tiverem, tá com dúvida na fórmula, manda um WhatsAppzinho para mim que eu mando. Não tem problema não. Tranquilo. Fechou? Fechou, professor. Valeu. Galerinha, boa noite. Fiquem com Deus. Descansem e se cuidem, tá bom? Até a próxima semana, então. E se precisar de alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp aí, que eu estou disponível sempre. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. Tá bom, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Eu agradeço vocês. Até a próxima. Tchau.